Olá a todos, balanço mensal das leituras feitas cá em casa durante o mês de julho. Aviso-vos já que não sei se este balanço vai ficar muito estruturadinho e assim fluido como eu gosto que qualquer balanço mensal fique, porque não fiz o trabalho de casa. Ou seja, quando eu faço estes balanços mensais, eu relembro e vou olhando aqui para o meu caderninho, todas as leituras que eu fiz, sobretudo as minhas, não é? Porque as do marido, vocês já se devem ter dado conta que eu falo delas assim num espacinho muito curto, não é? De tempo, porque ele também não me dá muitas indicações daquilo que gostou mais e gostou menos, pronto, não diz que não tem muito jeito para resumir as coisas e para falar como eu falo das leituras. Mas eu mesmo assim costumo fazer o trabalho de casa, costumo ver bem aquilo que são as ideias principais de cada leitura que eu fiz durante o mês. E desta vez não o fiz. Estou em modo férias, já, como disse no vídeo anterior, se vocês o viram, se não viram, têm que ver. E estou algo preguiçosa, não é? Estou assim com aquela preguicite de férias, de não querer fazer nada, mas ao mesmo tempo quero gravar este vídeo para ele ficar gravadinho e para eu dar-vos a conhecer tudo aquilo que foram as leituras durante o mês de julho. Antes de dizer-vos aquilo tudo que quer dizer, digo-vos que da minha parte consegui concluir 7 leituras durante o mês de julho, foi muito bom, e o maridinho concluiu 4. Por isso são 11 leituras que foram feitas cá em casa durante o mês de julho. O Dani não conseguiu concluir nenhuma, concluiu agora já uma, mas durante o mês de agosto, nos primeiros dias de agosto. Foram 11 e é óbvio que eu vou falar dessas 11, mas antes de falar um bocadinho detalhadamente de cada uma delas, porque eu não fiz nenhum vídeo de opinião, mais uma vez a preguiça abundou e eu não me apeteceu, poderia ter feito, é verdade, mas olha, não me apeteceu. Antes de falar um bocadinho de cada uma dessas 11 leituras, como eu estava a dizer, quero relembrar-vos que julho foi o mês de mais um projeto aqui do meu cantinho. Foi o mês, neste caso, do projeto dedicado à leitura de prémios Nobel. Convidei-vos a participarem neste projeto, muitos de vocês assim o fizeram. Eu agradeço-vos mesmo, mesmo muito. Foi muito, muito bom ver o vosso interesse em ler obras de prémio Nobel. Sejam elas ou tenham sido elas leituras muito saborosas ou em alguns casos leituras bastante medianas ou então até que levaram a desistências. Fui sabendo isso nas vossas partilhas, seja por exemplo no Goodreads ou no Instagram. Agradeço-vos mesmo muito e já sabem, para o próximo mês de julho cá estaremos outra vez com vontade de ler prémios Nobel e espero que mais gente se junte. Eu sei que não é um projeto que leva a que muita gente participe, porque nem todos estão com vontade de ler prémios Nobel, não é? Muito menos em julho, que é um mês já assim de relaxamento e de leituras mais levezinhas. Mas pronto, mesmo assim agradeço-vos imenso, digo-vos que para o ano vai haver mais e se vocês quiserem para o ano juntarem-se, se quiserem juntar-se a mim e voltar a participar ou participar pela primeira vez, já sabem, é com muito gosto que eu vos recebo e o convite está sempre, sempre, sempre lançadinho para que vocês participem neste projeto ou em qualquer projeto que seja aqui da autoria deste cantinho, ok? Por isso, muito obrigada pelas vossas participações. Já sabem, deixem ficar aí embaixo aquilo que leram, porque nem toda a gente sabe o que é que vocês leram e vendo nos comentários pode ser que suscite interesse em mais alguém e em qualquer mês ou no próximo mês de julho queiram também ler algum Nobel que vos conquistou e deixou aquele saborzinho bom na boca e na memória e na recordação e no coração, ok? Deixem-me ficar aí tudo em baixo nos comentários daquilo que leram de prémios Nobel durante o mês de julho, porque já sabem, eu gosto muito de sabê-lo e também de certeza absoluta que toda a gente que cusca os comentários também gosta de saber essa informação. Falando da minha participação no meu projeto, não foi assim bem aquilo que eu estava à espera. Ficou aquém daquilo que eram as minhas expectativas,
muito porque eu não consegui ler tudo aquilo que quis e, sobretudo, porque houve desistências relacionadas com prémios Nobel. Uma delas foi uma decepção bastante grande. Acho que não vai ser uma desistência definitiva, pelo menos eu quero crer que não e quero convencer-me de que não vai ser uma desistência definitiva, mas aquela que foi a desistência mais dolorosa foi Gente Independente, de Halldór Laxness, não sei se é assim que se diz o nome deste autor islandês. Estava com muita vontade, apesar de saber que é uma obra grande, que é uma obra com uma letra minúscula, estava com muitas expectativas, com muita vontade de entrar dentro desta obra. Não consegui ler mais do que 122 páginas, nem sequer terminei o capítulo correspondente a estas últimas páginas que li, mas estava a ser um frete, estava a custar muito continuar esta leitura porque tem um ritmo lento, muito repetitivo, pouco interessante porque está muito associado às paisagens da Islândia, à agricultura, à pecuária, às ovelhas e às ovelhas e às ovelhas, e também para ajudar à festa, neste caso à festa agridoce. O protagonista tem algumas características com as quais eu não consegui simpatizar de maneira nenhuma. Gosto muito da determinação dele, determinação que raia ali assim um sentimento mais forte, não é? Ou uma característica mais forte, mas tem uma determinação enorme em ser independente, em ter o seu próprio chão, em ter a sua própria casa, em ter a sua própria família, mas também tem algumas características que nós podemos associar à época, sim, não digo que não, mas que mexeram muito comigo e que fizeram com que eu antipatizasse com ele, não é? E não tivesse tido vontade de continuar a conhecê-lo mais e até se calhar mudar de opinião. Foi uma desistência temporária, anotei tudo aquilo que eu achei importante destas 122 páginas, porque a ideia é voltar a esta obra no próximo mês de julho e, quiçá, concluí-la. Oxalá que sim, porque se não conseguir concluí-la, a desilusão vai a ser ainda maior e vai custar muito, muito a engolir. A outra desistência não fazia parte dos meus planos, dos meus projetos para julho, mas decidi incluí-la quando vi uma opinião muito positiva desta obra por parte de uma booktuber mexicana que eu sigo e que gostou muito da obra e que lhe deu umas 4 estrelas sólidas. E então eu vi que a obra era muito fininha e disse, olha, não é tarde, não é cedo, vamos à Biblioteca da Terrinha, se existir esta obra lá, se ela estiver disponível, eu trago-a. E assim foi, trouxe-a e falo-vos da obra que deixo ficar aqui, de um autor japonês, que eu não sei o nome, mas que sei que tu, Aninha, também leste uma obra dele durante o mês de julho, falo-vos da Ana Margarida, de Os Sonhos de uma Leitora, mas deixo-vos ficar aqui a capa. O título, sim, eu recordo-me, é A Casa das Belas Adormecidas. E eu achei aquilo que a booktuber mexicana disse, achei muito interessante. Mas não sei se foi de propósito ou inconscientemente, eu pus lá para trás um ingrediente que fez sempre com que eu não conseguisse ler obras como a Lolita. Sim, temos uma obra aqui onde um senhor já de uma certa idade frequenta uma casa que não podemos dizer que é de prostituição, é uma casa estranha onde velhotes como ele têm a oportunidade de se deitar junto de miúdas muito novinhas que estão completamente adormecidas. Eu acho que elas estão drogadas para dormir de uma forma tão profunda, completamente nuas, e eles podem deitar-se junto delas. Não podem ter relações sexuais com elas, mas podem mexer nelas, ou seja, entram assim no foro íntimo delas, entendem? Sem que elas tenham nenhuma noção do que está a acontecer. E isso mexeu muito comigo e eu não fui capaz de continuar a obra, por muito interesse até que eu tivesse em conhecer este autor japonês, em conhecer este protagonista. Não fui capaz e já sei que esta obra sim eu não vou pegar nela mais, porque este aspecto mexe muito comigo. Este aspecto de relações de pedofilia ou de quase pedofilia, este voyeurismo
que mexe muito comigo, eu não consigo, e sendo assim, esta sim eu não vou pegar nela de maneira nenhuma, mais nenhuma vez. Estas foram as duas desistências. Para além disso, eu consegui completar 2 leituras para o meu projeto de prémios Nobel e arrancar uma terceira. A terceira, vocês se calhar já sabem qual é, se viram o vídeo de TBR de agosto, falo de Svetlana Alexievich, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. É uma obra de não ficção, é uma obra para ler pausadamente, é isso que eu estou a fazer. Só li ainda isto, falta-me tudo isto, vai continuar durante o mês de agosto, mas aquilo que eu li durante o mês de julho e já um bocadinho em agosto faz com que esta autora bielorrussa continue a ter um lugar destacadíssimo naquilo que são as minhas recomendações de prémios Nobel. Esta mulher, eu gosto mesmo muito do estilo dela, é não ficção, mas isto mexe logo connosco nas primeiras páginas, e depois todos os relatos que estão aqui, e eu ainda nem metade deles li, dão-nos murros contínuos no estômago, tiram-nos a respiração, mais ainda sabendo que isto é verídico, ou seja, que estas mulheres passaram por tudo isto. Mas quando eu acabar a leitura, depois falarei dela com mais detalhe, mas já vos digo que isto é, de certeza absoluta, uma das leituras deste ano e que vai figurar no top de 2022. As que concluí, esta não concluí, não. Agora vou falar-vos das 2 de prémio Nobel que eu concluí. A primeira é do meu Saramaguinho, Deste Mundo e do Outro. Sim, já tenho esta edição cá em casa, chegou agora em agosto, porque eu li da biblioteca da minha terrinha, li a edição que faria, deixem-me pôr para aqui para o lado, pandan com estas minhas obras aqui de Saramago e da editorial Caminho. Esta é mais recente, é da Porto Editora, ainda nem sequer a folhei, nem sei muito bem como é que ela é, porque ela chegou mesmo agora cá a casa, mas aproveito para mostrá-la e para dizer-vos o quanto foi delicioso, o quanto foi, sei lá, aquele sentimento, não sei, nem sei bem explicar, nem pôr em palavras, o regressar a Saramago, neste caso lendo crónicas suas que ele publicou durante os anos de 1968 e 69 no jornal A Capital. São à volta de 60 crónicas que estão aqui, muito pequeninas, de 2 páginas e meia no máximo. Algumas delas eu já conhecia, sobretudo destaco as que ele dedica aos avós, que mais uma vez me deixaram com as lágrimas nos olhos, mas para além dessas tem outras que são igualmente brilhantes e geniais e que calcam aqui o nosso profundo e o nosso íntimo e deixam ali aquela marca indelével. Ai, olhem, é mesmo maravilhoso. É óbvio que não foram todas maravilhosas, nem todas me conquistaram em igualdade de circunstâncias, mas há muitas que eu amei e que estão aqui e que fez com que eu desse um 9 em 10 a esta obra. Não dei um 10 em 10 porque nem todas me conquistaram na sua plenitude, mas isto é o melhor que há e mais uma vez me mostrou que Saramago era genial e é magistral em qualquer registro, sejam crónicas, seja ficção, seja não ficção, seja diário, seja o que for. Este homem era genial e continua a ser o meu Deus literário por todas e mais alguma razão, ok? 9 em 10 e rogo-vos, leiam isto se vocês ainda não leram, porque eu tinha esta falta incontornável nas minhas leituras de Saramago e já acolmatei e olhem, isto é do melhor que há. A segunda leitura que eu fiz foi de prémios Nobel, Os Despojos do Dia, de Kazuo Ishiguro. Isto sim, uma novidade, nunca tinha lido nada deste autor japonês, decidi ler esta porque ela já fazia parte da minha wishlist há muito tempo e porque eu tenho um fascínio, desde que eu vi Downton Abbey, tenho um fascínio por tudo aquilo que está associado à aristocracia inglesa e à criadagem e àquele rigor que não se vê em mais lado nenhum, da forma como os criados, que parecem uma máquina tão bem oleada, tratavam de qualquer mansão, de qualquer palácio, e aqui não é exceção. Estamos perante uma obra que nos leva a uma mansão de um lord, do Lord de Darlington, falo-vos de Darlington Hall,
e é aqui que trabalha Stevens. Já há muito tempo que é o mordomo desta mansão. Foi durante muitos anos o mordomo do Lord Darlington. Neste momento, em 1956, em julho, até parece de propósito, em julho de 1956, Stevens continua a ser mordomo, mas agora é mordomo de um novo dono de Darlington Hall, de um americano, e logo aqui percebemos que há muitas diferenças entre aquilo que era o estar e o fazer ser e tudo associado ao Lord que era o antigo dono e a este novo dono que é muito mais liberal, é americano, que não está habituado àquele rigor todo e que traz bastantes novidades à maneira como as coisas funcionam em Darlington Hall. Para além disso, nós vamos acompanhar este Stevens numa viagem que ele vai fazer, vamos acompanhá-lo por variedíssimas paisagens da Inglaterra e vamos acompanhando sobretudo as suas reflexões, as suas recordações, umas recordações mais próximas da realidade, do presente e outras recordações mais antigas, e vamos percebendo que ele é o nosso narrador e que não é um narrador que, como acontece com muitos narradores de primeira pessoa, não é um narrador muito fiável. Mas vamos percebendo que ele próprio, enquanto pessoa, também não é uma pessoa muito perfeita, por muito que ele ache e que sempre se veja e que se queira ver como um mordomo exemplar, ele, enquanto pessoa, não é uma pessoa perfeita. E vamos percebendo essas imperfeições à medida que o vamos conhecendo melhor e vamos percebendo também que aquilo que ele vai recordando nem sempre corresponde à realidade. Vamos percebendo mais à frente que essa realidade não é exatamente como ele nos conta em primeiro lugar, e vamos conhecendo, e é impossível nós não nos apaixonarmos por este Stevens, por muito que ele seja pouco fiável, que ele seja uma pessoa algo imperfeita, que as suas recordações sejam algo contraditórias e que os seus comportamentos às vezes também não sejam exatamente aquilo que nós esperaríamos de um mordomo, mas vamos sendo conquistados por ele. E no meu caso também acabei por ficar conquistada por outra personagem, uma personagem feminina, que é Miss Kenton, esperem aí, Miss Kenton. Esta mulher conquistou-me por tudo o que ela era e por todas as diferenças que ela tinha face ao Stevens. E toda esta dualidade entre os dois, acho que acaba por ser um dos aspectos mais enriquecedores desta obra. Eu gostei mesmo muito. Não me arrebatou como eu estava à espera que me arrebatasse. Dei-lhe um 8 em 10, mas mesmo assim valeu muito a pena esta leitura, gostei muito, e está aqui tudo muito daquilo que era a aristocracia britânica, daquilo que era o ser um mordomo, e apesar de o autor ser japonês, ele conseguiu transmitir na perfeição tudo isso e deixar-nos uma visão muito verossímil daquilo que foi o século XX e do que foi o declínio das casas aristocratas e de todo um mundo e de todo um estar no mundo dos aristocratas e daqueles que os serviram. Gostei mesmo muito, dei-lhe um 8 em 10 e recomendo. Falta-me agora ver o filme, a ver se o faço um dia destes. Depois destas leituras, e deixem-me olhar para a cábula para eu não me esquecer, porque não tenho todas aqui de maneira nenhuma, eu li da biblioteca da minha terrinha mais 2 obras. Li uma que se chama Rainha do Norte, que é uma obra de literatura infantil, deixo-vos ficar aqui a capa, de Joana Estrela, que tanto as ilustrações como a história são da Joana. É uma obra que se lê muito rápido, é uma obra que está associada à lenda das amendoeiras em flor, mas que tem ali alguma coisa que nós podemos trazer para os nossos dias, associado àquela sensação de não pertença quando nós, por esta ou por aquela razão, saímos do nosso país e temos que nos adaptar a uma terra, a um país com características completamente diferentes, não só geográficas, climatéricas, mas obviamente sociais e das gentes.
e o quanto muitas vezes sofremos por causa dessa adaptação e porque não temos nada junto a nós que nos faça recordar aquilo que era a nossa vida de antes. Eu gostei muito, 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 dei-lhe um 9 em 10 e aconselho não só a miúdos, mas também a graúdos. Vale muito a pena ler esta obra de literatura infantil. Da Biblioteca da Minha Terrinha também trouxe outra obra, bastante diferente dessa de literatura infantil. Falo-vos de A Vida Brinca Comigo, de David Grossman. Deixo-vos ficar aqui a capa. Nunca tinha lido nada deste autor, apesar de que o seu nome não me era estranho. Mas quando vi que a Paula leu esta obra e que a adorou, eu disse que a teria que a ler. E não me arrependo de maneira nenhuma de a ter lido. É uma obra que nos leva a Israel, há um tempo atual, onde nós vamos conhecer uma família que é uma junção de duas famílias. E é essa junção que faz com que nós conheçamos cada um dos seus elementos mais preponderantes e percebamos que esta junção das duas famílias não conseguiu esconder muita coisa que vinha do passado, dos seus elementos enquanto elementos individuais, entendem? E há aqui muitas relações que nós vamos conhecendo, porque esta obra tem duas linhas temporais, a mais associada ao presente e outra que nos leva mais ao passado, a um passado que nos leva à Jugoslávia do pós-guerra, à Jugoslávia do Tito, e é uma Jugoslávia que também ela teve gulags, por incrível que pareça. Vamos percebendo nesta obra que está baseada em factos verídicos, está baseada numa personagem verídica. Vamos percebendo muita coisa a nível histórico que me fez aprender e que me fez perceber mais uma vez que há muita coisa do século XX dos países europeus, nomeadamente, que nós não conhecemos e que tem coisas interessantíssimas, dolorosíssimas, certo? Mas interessantíssimas para conhecer. E vamos então, através desta obra, através destas linhas temporais de que eu vos falei, através destes espaços de que eu vos falei, através destas relações intensas, complexas, que existem entre estas personagens, vamos percebendo que muitas vezes as escolhas que nós fazemos são sinónimo de exclusão. Escolha também pode ser sinónimo de excluir. E é isto que é, para além de tudo aquilo que eu vos falei, é o tema central desta obra. E é um tema que está muitíssimo bem trabalhado, é uma obra muito, muito, muito recomendada da minha parte para vocês lerem, é uma obra que tem muito sumo, é uma obra muito redonda, com personagens muitíssimo bem construídas, que me agradou sobremaneira e que só não consegui dar-lhe a nota máxima, a pontuação máxima, porque eu sou muito mais dramática do que tu, Paula, e eu precisava aqui de mais de qualquer coisa para levar-me ao choro compulsivo, que é isso que eu preciso quando me deparo com obras tão intensas como esta. Eu preciso de momentos de choro compulsivo e esta não me deu e foi isso que me falhou aqui, mas tirando isso é uma obra que eu recomendo verdadeiramente por tudo aquilo que eu disse e muito mais que eu poderia dizer. É uma obra que é uma constante descoberta de relações, de situações que às vezes nós pensamos que nunca poderíamos fazer, de escolhas que nós à partida pensamos que poderíamos não fazer, mas que são escolhas associadas a sentimentos tão intensos que fazem com que nós façamos escolhas à partida impossíveis e que levam a um sofrimento atroz de quem fica fora dessas escolhas. É uma obra belíssima, muito, muito bem escrita, que eu aconselho mesmo muito e à qual eu dei um 9 em 10. O que é que me falta dizer? Falta-me falar de duas obras, não, falta-me falar de três, certo? Falta-me falar de três, este balanço vai ficar gigantesco. A obra que eu também, a quinta obra que eu li
foi Belgravia ou Belgravia de Julian Fellows. Mais uma vez fui à Inglaterra, fui à aristocracia, fui em busca daquilo que tanto me maravilhou e deslumbrou em Downton Abbey e fui ler uma obra do criador dessa mesma série. E acreditem que aqui eu encontro coisas que consegui associar a Downton Abbey, mas por outro lado faltou-me alguma coisa. Achei esta obra muito morna, que eu acho que tinha ingredientes para me apaixonar, segredos, famílias envolvidas nesses segredos, guerras, consequências nefastas dessas guerras. Tudo isso são coisas que a mim me agradam logo à partida, mas achei que a trama em si evoluiu de uma forma muito morna e evoluiu de uma forma algo previsível e que fez com que eu só lhe consiga dar um 7 em 10. Foi uma obra agradável de se ler, mas foi uma obra da qual eu esperava mais, muito, muito mais, por todas as expectativas que eu tinha relacionadas com Downton Abbey. E pronto, adoro esta capa, adoro esta edição da Editorial Presença, mas foi um 7 em 10 por causa dessa mornice e dessa algo previsibilidade, ok? Mas pronto, recomendo na mesma, mas não foi uma obra que me vá ficar na memória por muito mais tempo. A sexta obra de que vos quero falar foi uma coisa brilhante, brilhante, brilhante e foi uma coisa inesperada de julho, que eu não estava à espera de ler, porque estava na lista de espera da biblioteca da minha terrinha, telefonaram-me a dizer que estava disponível e eu regressei ao mundo do Nick e do Charlie com o volume 4 de Heartstopper. Ai, olhem, estes dois meninos continuam a apaixonar-me, há uma mudança bastante grande, uma evolução bastante grande na relação dos dois, há aqui aspectos e temas bastante sérios que continuam a ser tratados e temas dos quais nós já adivinhávamos alguma coisa nos volumes anteriores, mas que desta vez vão ser tratados de forma mais aprofundada neste volume 4, que se chama... Ai, deixem-me ver que eu já não me lembro. Muito mais do que palavras. Para mim, e acho que muita gente também concorda comigo, é o volume do qual eu mais gostei por todas as temáticas que retrata, pela evolução na história, mas ao mesmo tempo por também fazer-nos conhecer mais personagens para além do Nick e do Charlie. E eu amo, estou completamente apaixonada pela mãe do Nick e pela irmã do Charlie. Já gostava delas nos volumes anteriores, agora estou completamente rendida e adorei este volume e dei-lhe um 10 em 10 redondo, 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 e estou embevecida por esta série do Heartstopper e muito, muito triste porque ela vai terminar no próximo volume, ou seja, Heartstopper só tem 5 volumes e vai ser uma dor muito grande na minha alma ter que ler o volume 5 e saber que aquilo vai terminar. Não sei se depois vai haver mais alguma coisa de spin-offs e etc, etc, associado a alguma personagem desta saga, que não o Nick e o Charlie, mas olhem, é brilhante, 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 as ilustrações, a banda desenhada, os desenhos podem não ser grande coisa, algumas pessoas acham que não, mas eu amo aquilo e olhem, adorei, 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 adorei. Aproveito para dizer que também já vi a série, a primeira temporada que está na Netflix e que gostei mesmo muito, mas que continuo que prefiro os livros à série. Não sei se vocês me entendem. Pronto. A última obra que eu li durante o mês de julho, já estou cansada de falar, foi uma obra que eu retirei das estantes e que também não estava prevista para o mês de julho e falo-vos de A Firma Pereira de Antonio Tabucchi, não sei, o autor é italiano, e outra obra para a qual eu entrei com muitas expectativas porque toda a gente fala muito bem desta obra. E a primeira coisa que eu queria dizer-vos é que durante muito tempo eu pensei que a obra se chamava A
firma Pereira, ou seja, como se fosse a empresa Pereira. Só depois é que me apercebi de que isto é um verbo, de que é um verbo conjugado, um verbo afirmar, não é? Conjugado no presente e na terceira pessoa do singular. Porque sempre pensei que isto era a firma Pereira. Pronto. Depois percebi que a obra se chamava assim e, ao lê-la, percebi que esta expressão, a firma Pereira, aparece inúmeras vezes ao longo da obra e que me levou a pensar que o Pereira, que é o protagonista da obra, estaria a declarar, estaria a testemunhar, estaria a confidenciar tudo aquilo que acontece na trama a alguém, não sei bem a quem, suspeito, tenho algumas suspeitas, mas também não quero desvendar essas suspeitas para que vocês, se ainda não leram a obra, não tenham spoilers, mas para além disso, e perdi-me agora porque pus-me a olhar e já estou com 30 minutos de vídeo, não sei se isto não vai parar a meio, pronto. Como eu estava a dizer, é uma obra que está prenha da expressão a firma Pereira, prenha mesmo, e que nos vai fazer conhecer este Pereira, que é aquilo tudo que vocês possam pensar de anti-herói. É um protagonista mesmo insignificante, mesmo um cidadãozinho anónimo, que pouco ou nada nos traz, vive sozinho, é viúvo, é o diretor do suplemento cultural de um jornalzito medíocre da capital, de Lisboa. Tem uns gostos muito particulares, adora limonadas, mas tem que ser limonadas, metade de limão, sumo de limão, metade de açúcar. Adora omeletes com salsa e tem uma rotina muito vincada e tem ali algumas ideias já muito bem concebidas, apesar de que anda a ter algumas reflexões que até vai confessando ao padre com quem fala a miúde. Tudo isto é a vidinha dele, até que aparece no seu caminho um jovem, acompanhado de alguém que poderá ser a namorada e que vai mudar drasticamente a vida deste Pereira e a maneira como ele vê as coisas, sobretudo a maneira como ele vê as coisas que o rodeiam, porque estamos perante uma trama associada aos anos 30, está a acontecer a Guerra Civil Espanhola e este Pereira, pronto, vive a vidinha dele e pouco ou nada sabe, ou pouco ou nada quer saber daquilo que está por trás da política e da sociedade onde vive, até que aparecem esses dois elementos de que eu vos falei e que vão mudar drasticamente a vida dele. E vão fazer com que ele tenha atitudes que ele nunca pensaria que iria ter e fazer com que esta obra tenha um final estrondoso e apaixonante. Olhem, eu gostei mesmo muito, sobretudo pelo Pereira. É impossível nós não nos apaixonarmos por ele, desde que ele é este homenzinho insignificante, gorducho, com problemas de saúde, até tudo aquilo que ele modifica na sua vida e na forma de ver as coisas. Tudo isto e mais algumas coisas que eu não quero desvendar fizeram com que eu me apaixonasse irremediavelmente por ele e que ele tenha esse lugarzinho cativo no meu coração e naquelas prateleiras de personagens inesquecíveis. Este Pereira é a alma desta obra, afirma Pereira, e é uma obra que se lê, eu dei um 9 em 10 e que eu amei. Já me apercebi de que este vídeo vai ficar com alguns cortes, não sei se eu vou conseguir tratar disso na edição ou se tenho vontade de o fazer, entendem? Mas pronto, acho que já terminei aquilo que eu queria dizer sobre as leituras que eu fiz durante o mês de julho. Agora vou falar-vos daquilo que leu o meu maridinho e, como vos disse no início do vídeo, foram quatro as leituras que ele fez. Uma delas foi para o projeto Júlio Nobel e foi o Adeus às Armas de Ernest Hemingway e eu recomendei-lhe esta obra porque pensei que poderia agradar-lhe bastante, já que está associada a um conflito bélico. Eu acho que está associado à Primeira Guerra Mundial. Ele leu, gostou, não gostou muito, deu-lhe um 8 em 10. Quando o meu maridinho dá um 8 a uma obra, significa que isto não correu muito bem, não lhe perguntei exatamente aquilo que fez com que ele não tivesse ficado arrebatado por esta leitura. Deu-lhe um 8 em 10, eu hei de regressar ao Hemingway um dia destes
e ver se verdadeiramente é um autor que eu queira continuar a ler. Eu lembro-me que li O Velho e o Mar e adorei. Hei de ler esta num próximo julho. O marido deu-lhe um 8 em 10 e foi esta a participação que ele teve no Julho Nobel, ou seja, no meu projeto Ler Prémios Nobel durante este mês de julho. Depois, e agora deixem-me olhar para a cábula, ele leu A Vida Brinca Comigo também. Aproveitou que eu tinha essa obra aqui da biblioteca e leu-a. Deixo-vos ficar mais uma vez aqui a capa, de David Grossman, esta obra de David Grossman, e adorou-a. Disse-me logo que eu ia adorá-la. Eu acho que ele, inclusive, conseguiu conectar mais aprofundadamente com esta obra do que eu. Deu-lhe a nota máxima e de certeza absoluta que é uma das melhores leituras que ele vai fazer durante este ano 2022 e por isso, como vocês entendem, já somos dois cá em casa a dizer maravilhas desta obra e a recomendá-la sem reservas. Por isso, se vocês quiserem aproveitar o nosso conselho e a nossa recomendação, estejam à vontade. A terceira obra que ele leu também veio da biblioteca da minha terrinha, ou da nossa terrinha neste caso, e foi um regresso, um novo regresso, porque eu acho que ele em junho já tinha lido, sim, ele em junho leu Rodrigo Guedes Carvalho, Com Cuidado com o Cão, e agora em julho leu a obra anterior a essa, o Margarida Espantada, e adorou, deu-lhe um 10 em 10, gostou mesmo muito. Não sei quando é que eu poderei regressar a Rodrigo Guedes Carvalho. Sabem que eu a última vez que li com os Jogos de Raiva fiquei algo escaldada, e ele leu esta também, adorou-a e recomenda-a vivamente. A última obra que ele leu em julho, ou pelo menos que ele completou em julho, foi esta, que ainda está por ler da minha parte, de Maria Isaac, O Que Dizer das Flores, com esta capa fantástica. Sabem que esta obra está associada à outra da autora, que é... Ai, senhor, onde é que está? Onde Cantam os Grilos, acho que é assim que se chama. Sim, Onde Cantam os Grilos está algo associada, porque acho que uma das personagens de Onde Cantam os Grilos também habita a trama de O Que Dizer das Flores, e ele adorou esta obra e deu-lhe um 10 em 10. Eu acho que ele gostou mais desta do que Onde Cantam os Grilos, por isso eu estou muito entusiasmada por regressar a Maria Isaac e por... deslumbrar-me com estas flores e com tudo aquilo que está aqui dentro desta obra, que eu acho que vai ser mais uma leitura fantástica de mais uma belíssima autora portuguesa, ok? Pronto, era isto, acho que ficou gigantesco mais uma vez o vídeo. Desculpem este abuso de minutos do balanço mensal, mas é o que faz quando eu não faço vídeos de opinião e espraio-me a falar de todas as obras que foram lidas cá em casa, ok? Já sabem, foram 11, algumas repetidas, é certo, foram 11 as leituras, foram algumas repetidas entre mim e o maridinho, mas foram, no geral, leituras muito boas, sobretudo dele, não é? Que, mais uma vez, lê menos do que eu, mas tem ali o lado mais certeiro, e eu tive, assim, um bocadinho de altos e baixos com as desistências, mas pronto, tirando as desistências, as leituras que eu fiz foram muito boas ou excelentes, e por isso foi um mês de julho muito bem preenchido, muito prometedor, e que faz com que eu esteja e continuo com muita vontade de continuar a ler tudo aquilo que habita nas minhas estantes. Agora, antes de terminar, digo-vos mais uma vez, já vos disse no início do vídeo, repito, deixem-me ficar aí em baixo aquilo que leram para o Julho Nobel e também, se já agora, aquilo que leram para além dos Nobel, se é que leram Nobel, durante o mês de julho, se participaram em algum projeto e se há alguma leitura que vocês nos queiram recomendar, já sabem, deixem ficar tudo aí em baixo nos comentários, ok? Um beijinho muito grande, já estou aflita, tenho que ir beber, desejo-vos umas excelentes férias se forem de férias, um excelente trabalho e paciência para o trabalho se estiverem a trabalhar, e sejam felizes e poupem energia, poupem água e leiam muito. Beijinhos!